Escolhas diárias que te levam à vitória. Todo mundo quer vencer, mas quase ninguém entende o que isso realmente significa. A vitória não nasce de um único dia de coragem. Ela nasce dos dias em que ninguém está olhando, dos momentos pequenos, invisíveis, quando você precisa escolher entre fazer o que é certo ou o que é confortável. É ali que o jogo é decidido. Você quer mudar de vida? Então comece observando o que escolhe quando ninguém está te pressionando. Porque é fácil dizer que tem disciplina quando tudo está dando certo. Mas a verdade é que a sua vida não vai mudar quando você quiser mudar. Ela muda quando você se cansa de se decepcionar e decide agir, mesmo sem vontade. O mundo está cheio de pessoas que dizem que querem mais, mas continuam repetindo as mesmas decisões que as prendem no mesmo lugar. E você sabe o que é pior? Cada pequena escolha errada parece inofensiva no momento. 1 hora a mais dormindo, um treino perdido, um compromisso adiado. Mas juntas, elas formam uma corrente invisível que te arrasta para longe de quem você poderia ser. A diferença entre quem vence e quem perde, raramente, é talento. É constância. É escolher levantar quando a mente pede descanso. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém vai aplaudir. É manter a palavra que deu a si mesmo. Você já percebeu como o cérebro tenta te proteger de todo o desconforto? Ele quer te manter seguro, estável, previsível, mas segurança demais mata o crescimento. A cada vez que você cede ao conforto, você está treinando o próprio corpo para fugir daquilo que poderia te fortalecer. E o pior é que essa fuga se disfarça de normalidade. Você começa a achar que descansar demais é autocuidado, que procrastinar é falta de tempo, que desistir é maturidade. Mas no fundo você sabe, é covardia. A diferença é que poucos têm coragem de admitir isso. Cada escolha que você faz é uma votação silenciosa no tipo de pessoa que você quer ser. E o resultado dessas votações aparece na sua vida, não em forma de milagres, mas de consequências. A vida não te dá o que você deseja. Ela te devolve o que você decide todos os dias. É simples. Se as suas escolhas não estão alinhadas com os seus objetivos, então o que você quer e o que você faz vivem em guerra. E enquanto essa guerra não acabar, você continuará sendo o seu próprio inimigo. Você quer vencer? Então entenda. A vitória é uma questão de hábito, não de sorte. O sucesso é apenas a soma de pequenas decisões corretas, feitas repetidas vezes, quando ninguém estava prestando atenção. É quando o corpo diz, não dá mais, e você responde, dá sim. É quando a mente tenta negociar, e você decide que não vai quebrar o pacto consigo mesmo. É quando você encara o espelho e diz, hoje eu não vou me trair. Nada muda até que você mude as suas escolhas. E o incrível é que, no momento em que você assume esse controle, o mundo ao redor muda também, porque o universo sempre responde à disciplina. Ele reconhece esforço, honra a coragem e recompensa a constância. A partir de hoje, tudo o que você faz ou deixa de fazer está moldando o seu destino. Não existe neutralidade. Ou você se move em direção à vitória, ou está se afastando dela. A cada decisão, você está construindo ou destruindo a sua própria história. E só quando você entender isso profundamente, vai perceber que a vitória nunca foi um acaso. Ela sempre foi uma escolha. O choque da consciência. Há um momento na vida em que você precisa parar de mentir para si mesmo. Um ponto de ruptura. Um instante em que o espelho já não reflete só o seu rosto, mas todas as promessas quebradas, todos os amanhã eu começo que nunca chegaram. Esse é o verdadeiro começo. Não o dia em que você decide sonhar, mas o dia em que encara o preço de não ter agido antes. A maioria das pessoas vive anestesiada. Elas se acostumaram tanto com o caos que o sofrimento virou rotina. Reclamam da vida, mas não fazem nada para mudá-la. Esperam que algo externo desperte nelas a coragem que só pode nascer de dentro. Mas o despertar não acontece de fora para dentro.
Ele nasce quando a dor de continuar igual fica maior que o medo de mudar. O choque da consciência é esse instante brutal em que você percebe que o tempo não espera, que ninguém vai te resgatar, que o mundo não está conspirando contra você, mas também não está te esperando. E o que você faz agora define quem você será daqui a 5 anos. Porque cada minuto que você desperdiça não é apenas tempo perdido, é potencial desperdiçado, força não utilizada, vitória que você mesmo está adiando. Você quer mudar, mas continua preso ao mesmo ciclo porque ainda acredita que o futuro vai te dar coragem. Mas a coragem não vem com o tempo, vem com decisão. O tempo não cura a falta de ação, ele apenas amplia as consequências da sua inércia. E enquanto você espera estar pronto, a vida continua passando, silenciosa, indiferente, levando embora oportunidades que nunca voltam. A verdade é dura, mas libertadora. A sua vida está exatamente onde as suas escolhas a colocaram. Nem acima, nem abaixo, exatamente onde você decidiu estar. Não há desculpa que mude isso. Você é o resultado da soma de todas as suas decisões até agora. E o mais assustador é perceber que, se continuar decidindo da mesma forma, o amanhã será apenas uma cópia cansada de hoje. O choque da consciência acontece quando você entende que o seu maior inimigo nunca foi o fracasso, a falta de sorte ou as circunstâncias. Foi a sua própria complacência. Foi aquele momento em que você sabia o que precisava ser feito, mas escolheu o caminho mais fácil. É a covardia disfarçada de conforto, a mediocridade travestida de paciência, a procrastinação com o nome de "estou pensando". Sabe o que é disciplina? É o oposto da ilusão de que você pode esperar pela motivação certa. Motivação é volátil, vem e vai. Disciplina é um pacto com o seu futuro. É escolher fazer o que precisa ser feito mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E esse pacto começa no momento em que você acorda para a verdade. Ninguém vai fazer isso por você. Quando esse choque chega, ele dói, porque destrói a narrativa confortável que você construiu para justificar o próprio atraso. Mas, ao mesmo tempo, ele te liberta. Você começa a ver a si mesmo com clareza. Percebe que todos os obstáculos que pareciam intransponíveis eram, na verdade, reflexos das suas próprias concessões. E quando você assume essa responsabilidade, algo muda dentro de você. Uma energia silenciosa, um senso de urgência, um fogo que queima sem precisar de aplausos. A consciência desperta como uma lâmina. Corta o ego, corta a negação, corta a autoilusão. E no silêncio desse corte, surge a verdade que sempre esteve lá. Você sempre teve escolha. Ninguém te obrigou a parar, a se sabotar, a desistir. Você apenas escolheu o caminho mais fácil, achando que o preço seria menor. Mas o preço do conforto é a mediocridade. E o preço da disciplina é a liberdade. A vida é uma sequência de pequenas encruzilhadas invisíveis. Você não as percebe, mas a cada uma está decidindo o destino que vai viver. Escolher dormir mais 5 minutos. Escolher não treinar hoje. Escolher deixar para depois. Cada uma dessas pequenas decisões parece irrelevante, mas juntas elas constroem uma muralha entre você e o seu potencial. E essa muralha não é feita de tijolos, mas de desculpas. O choque da consciência é quando essa muralha começa a rachar. Quando você percebe que cada escolha que adia a sua evolução é uma traição silenciosa ao seu próprio futuro. E que ninguém, absolutamente ninguém, vai te salvar dela. Nem sorte, nem destino, nem motivação. Só você pode romper esse ciclo. Você quer saber qual é o primeiro passo da mudança? Parar de mentir para si mesmo. Parar de se esconder atrás de justificativas, de culpar o mundo, de se proteger com histórias. Assuma a responsabilidade total pela sua vida. Isso dói, mas essa dor é o início da liberdade. Porque quando você entende que tudo depende de você, o poder volta para as suas mãos. A vitória não acontece por acaso. Ela é construída a partir de uma sucessão de decisões conscientes, mesmo as pequenas,
as silenciosas, as solitárias. E quanto mais consciente você se torna, mais percebe que o controle da sua vida sempre esteve nas suas mãos, você apenas não o estava usando. Agora é o momento de escolher entre continuar dormindo ou acordar de vez. Porque o preço de continuar no modo automático é viver uma vida que não te representa. E o preço de despertar é enfrentar o desconforto da verdade. Mas há algo que você precisa entender. O desconforto passa, a derrota permanente não. E quando você encara a si mesmo com honestidade, algo dentro de você desperta. Um novo tipo de força, a força de quem finalmente entendeu que a vitória começa na mente antes de aparecer no mundo. O choque da consciência não é o fim, é o primeiro passo da transformação. É o ponto onde a neblina se dissipa e você enxerga a estrada com nitidez. A partir daqui, cada decisão será uma arma, cada ato de disciplina, um tijolo na construção da sua liberdade. E cada vez que a dúvida tentar te paralisar, você vai lembrar: eu já despertei. E quem desperta não volta a dormir. A guerra invisível. Todos os dias, antes mesmo de abrir os olhos, uma guerra já começou. Não é uma guerra entre pessoas ou países. É uma guerra silenciosa, travada dentro de você. Uma batalha invisível entre o que você sabe que precisa fazer e o que você sente vontade de fazer. Poucos entendem que essa é a luta mais decisiva da vida. A maioria imagina que a vitória reside no resultado, troféus, dinheiro, reconhecimento. A vitória real nasce muito antes, nasce no primeiro segundo em que o despertador toca e uma voz interior sussurra: mais 5 minutos. Essa voz parece inofensiva, porém define destinos. Ela é o campo de batalha onde caráter e comodidade duelam. O cérebro foi moldado para conservar energia, evitar risco e priorizar prazer imediato. É a evolução operando em piloto automático. O propósito exige esforço, a biologia oferece repouso. Entender essa tensão é essencial. Vencer exige consciência. É preciso ver as armadilhas que surgem disfarçadas de normalidade. O vídeo a mais, a tarefa adiada, a promessa a si mesmo que nunca se cumpre. A guerra invisível se manifesta em microescolhas. Optar por treinar ou não, sentar para estudar ou abrir distrações. Dizer sim ao trabalho que te constrói ou ceder ao convite que te arrasta para o passado. Cada decisão pequena é uma operação militar contra o seu futuro. Perder uma batalha hoje significa ceder terreno, que talvez você não recupere amanhã. Disciplina não é punição, é estratégia. Jim Rohn lembrava que a disciplina pesa gramas e o arrependimento pesa toneladas. A disciplina é o sistema que ganha guerras longas. Agir por obrigação antes de sentir vontade é o comportamento dos que vencem. Essas pessoas não esperam inspiração. Criam condições para que a ação ocorra independentemente do humor. Proatividade é a arma dos vencedores. Stephen Covey ensinou que entre estímulo e resposta existe liberdade e escolha. No espaço entre o impulso e a ação, você decide quem comanda. Agir primeiro, decidir primeiro, priorizar o que importa. Aí está o segredo. A reação automática leva à repetição do ontem. A proatividade muda a curva do seu destino. Viktor Frankl ensina que o significado resiste. Quando você encontra um propósito maior que o desconforto imediato, as pequenas privações ganham sentido. A prática diária deixa de ser sacrifício e se torna cerimônia. O que era penoso passa a integrar a sua identidade. O soldado que entende a missão transforma o cansaço em combustível, mas a guerra invisível cansa. Você vai falhar, irá experimentar dias de derrota e ressaca emocional. Isso é inevitável. A diferença está no que você faz depois. O guerreiro resiliente interpreta a queda como diagnóstico, não sentença. Ele ajusta a estratégia, recupera a disciplina e volta ao campo com humildade e urgência.
Não existe vitória sem vigilância. O inimigo muda as formas. Ele se disfarça de descanso merecido, de orgulho, de autocomplacência. A armadilha mais perigosa é acreditar que já venceu. A autoconfiança que não se sustenta em hábitos transforma-se em arrogância e depois em declínio. Portanto, mantenha a rotina que te forjou. Há uma prática simples, ignorada por muitos. Escolha o pequeno desconforto todos os dias. Pode ser acordar 20 minutos antes, escrever uma página, fazer um agachamento, dizer não a algo fútil. Essas pequenas vitórias acumuladas são o saldo que decide guerras. O impacto delas é discreto no momento e gigantesco no futuro. A guerra invisível é também uma lição sobre identidade. James Clear propõe que hábitos constroem quem você é. Cada ato é um voto. Depois de 1000 votos, sua identidade muda sem alarde. Você para de lutar. Passa a ser naturalmente a pessoa que escolhe o caminho difícil, porque isso já faz parte do seu caráter. Para dominar essa guerra, crie regras inegociáveis. Limites que funcionem como trincheiras morais. Não negocie com a procrastinação. Estabeleça rituais que não dependem de vontade. Transforme a ação em rotina neurológica. O cérebro exige repetição. Ofereça-lhe repetição com propósito. A guerra invisível exige aliados. Cercar-se de pessoas que honram o compromisso aumenta sua probabilidade de vencer. Um ambiente alinhado facilita escolhas corretas. Se o contexto favorece ação, as chances de sabotagem diminuem. Busque companheiros que elevem seus padrões, não que justifiquem sua inércia. Entenda que a vitória é um estado prolongado de disciplina, não um evento isolado. Não existe atalho. Às vezes, a estratégia consiste apenas em aparecer todo dia e cumprir o básico. A soma do básico feito consistentemente supera o talento disperso. Quando você aprende a lutar nessa guerra, o mundo lá fora perde sua capacidade de te derrubar. Situações externas continuam acontecendo, mas você passa a reagir com intenção, não com impulso. O medo diminui porque sua ação habitual é maior do que sua emoção momentânea. A guerra invisível é a medida do seu compromisso com a grandeza. Se você aceita lutar, prepare-se para o desconforto, as perdas temporárias e o trabalho silencioso. Mas também, prepare-se para a transformação profunda, para o tipo de vida que recompensa quem paga o preço. A verdadeira vantagem não está no talento, está na constância feroz. Quando você se compromete com essa luta, as recompensas aparecem de formas simples e profundas. A clareza aumenta, as decisões ficam mais fáceis, as relações melhoram porque você se torna confiável. O respeito próprio cresce e a ansiedade diminui porque sua identidade se alinha com a ação. Não existe vitória sem esse processo lento, sem essa usina diária de escolhas. Agora pergunte a si mesmo: até quando você vai permitir que pequenas concessões dirijam a sua vida? A guerra invisível não espera. Ou você se arma com disciplina agora, ou continuará dando terreno ao inimigo que mora em você. Levante-se e escolha, não pela glória, mas pela integridade. A psicologia da escolha. A mente humana é uma máquina antiga tentando sobreviver em um mundo moderno. Cada decisão que você toma, levantar da cama, comer certo, trabalhar no que importa, é filtrada por um sistema primitivo que quer apenas uma coisa: evitar dor e buscar conforto. Esse instinto já foi vital para a sobrevivência, mas hoje é o que destrói o seu progresso. O cérebro não quer que você evolua, ele quer que você repita o que já conhece. A evolução premiou quem reagia rápido, não quem refletia profundamente. Por isso, quando surge uma escolha difícil, o instinto empurra você para o caminho mais fácil. A boa notícia é que esse impulso pode ser dominado, mas nunca eliminado. A verdadeira liberdade não está em eliminar o instinto, e sim em controlá-lo.
A cada decisão que você toma, existem duas forças em jogo, a emocional e a racional. A emocional busca prazer imediato, a racional busca propósito. O problema é que a força emocional age primeiro. Quando você sente vontade de desistir, de adiar, de se distrair, não é fraqueza, é neuroquímica. Dopamina, cortisol, noradrenalina, tudo dentro de você trabalha para te manter em segurança. Mas segurança é um conceito perigoso, porque para o cérebro, o que é seguro é o que é conhecido, mesmo que isso signifique continuar infeliz. É por isso que tanta gente vive presa em rotinas que odeia, em padrões que reconhece, mas não suporta. Mudar exige energia, e o cérebro cobra caro por isso. O preço é desconforto. A disciplina é o idioma que o cérebro mais respeita. Quando você faz o que deve, mesmo sem vontade, envia uma mensagem interna poderosa. Eu comando. Essa mensagem se repete até se tornar uma crença. A psicologia da escolha é, na prática, a ciência de reprogramar o próprio instinto. James Clear chama isso de voto de identidade. Cada ato disciplinado é um voto silencioso no tipo de pessoa que você quer ser. O corpo protesta, mas o voto permanece. E quanto mais votos você acumula, mais forte se torna o seu senso de identidade. Não é mais sobre fazer algo, mas sobre ser alguém. O erro da maioria é acreditar que motivação antecede ação. É o contrário. A ação precede a motivação. O movimento cria energia. Esperar vontade é um atraso que custa caro. Jim Rohn dizia que a diferença entre sucesso e fracasso está em fazer o necessário, não o conveniente. Quando você entende isso, para de negociar com a própria mente. Não há conversa, há decisão. Jordan Peterson explica que o caos do mundo se ordena quando o indivíduo assume responsabilidade. Isso significa que a escolha certa não traz conforto, traz peso. Mas é esse peso que fortalece a estrutura da sua alma. Pense em como funciona uma rotina de treino. No início, o corpo rejeita. A dor é sinal de resistência neural. Cada repetição é um novo comando enviado ao cérebro. Isso é importante. Com o tempo, o desconforto se transforma em hábito. O hábito se transforma em identidade. E a identidade se torna destino. O mesmo acontece com cada decisão na sua vida. Escolher o certo uma vez não muda nada. Escolher o certo 1000 vezes muda tudo. A psicologia da escolha também é sobre emoção. Daniel Goleman ensina que o autocontrole é a base da inteligência emocional. O autocontrole não é reprimir sentimentos, é administrá-los com propósito. Quando você sente raiva, ansiedade, medo, esses estados são convites à consciência. Você pode reagir ou pode responder. A diferença é que reagir é automático, responder é intencional. O cérebro primitivo reage, o cérebro consciente responde. A cada resposta lúcida, você reduz o domínio do instinto e amplia o domínio da consciência. Esse é o verdadeiro treino mental. Mas há um ponto crucial. O cérebro não distingue entre pequenas e grandes decisões. Ele interpreta todas as escolhas como micro-instruções. Cada vez que você procrastina, reforça um circuito de fuga. Cada vez que você age, reforça um circuito de poder. Essas trilhas neurais são como estradas. Quanto mais você passa por elas, mais fáceis se tornam. O que começa como esforço se transforma em padrão. É por isso que pessoas disciplinadas parecem ter força de vontade infinita. Elas apenas construíram caminhos mentais que as levam automaticamente para a ação certa. Napoleon Hill dizia que os pensamentos são causas e as condições são efeitos. Quando você pensa com clareza, decide com firmeza. Quando decide com firmeza, age com propósito. E quando age com propósito, o mundo começa a responder de forma diferente. A mente cria o mapa e o corpo o segue. Se o mapa é de covardia, o corpo obedece. Se o mapa é de coragem, o corpo também obedece.
A psicologia da escolha é, portanto, a engenharia da coragem diária. A cada manhã, quando você acorda, o jogo recomeça. O cérebro oferece desculpas com voz mansa. Ele dirá que hoje você pode adiar, que amanhã será mais fácil. Mas o amanhã não existe sem o hoje. O único campo de batalha é o presente. Cada vez que você age, mesmo sem querer, muda a bioquímica da sua mente. Você transforma a dopamina em ferramenta de propósito, não em armadilha de prazer. É nesse ponto que a neurociência encontra a espiritualidade. Quando o homem aprende a dominar a própria natureza, ele descobre que o verdadeiro inimigo nunca foi o mundo. Foi a própria mente indisciplinada. Jocko Willink afirma que disciplina é liberdade, e há ciência por trás disso. Quando você vive disciplinado, reduz a incerteza. O cérebro gasta menos energia porque confia no seu comando. A clareza substitui o caos. O autocontrole, longe de limitar, liberta. Liberta do impulso, do arrependimento, da inconstância. É a ordem mental que gera leveza emocional. Earl Nightingale dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Essa frase resume a psicologia da escolha. O sucesso não acontece num evento. Ele é cultivado a cada escolha diária. Cada ação coerente é um tijolo na construção do caráter. O edifício final é o seu destino. Mas é preciso entender, não existe neutralidade nas decisões. Ou você fortalece o hábito certo, ou alimenta o errado. O que parece neutro é apenas terreno ocupado pelo inimigo. A omissão é escolha. O silêncio é resposta. O depois é o disfarce mais comum do fracasso. A psicologia da escolha não é uma teoria. É o campo onde você prova se realmente quer vencer. Porque quando você escolhe o certo mesmo cansado, mesmo duvidando, mesmo sem aplausos, nesse instante, o mundo inteiro se curva diante da sua consciência desperta. É quando a guerra invisível se transforma em poder pessoal. É quando o caos interior começa a se submeter à sua vontade. A mente foi projetada para sobreviver, mas o espírito foi criado para vencer. Quando você entende essa diferença, nunca mais será refém do próprio conforto. Você passará a tratar cada decisão como o que ela realmente é. Um voto pelo seu futuro, um ato sagrado de construção pessoal. A pergunta é simples. Quantos votos você já deu para a pessoa que quer se tornar? O momento do espelho. Há um instante em que o barulho do mundo silencia e só sobra você, frente a frente com o reflexo que tentou evitar. Não há plateia, não há desculpas, não há justificativas. Apenas o espelho e a verdade. E nesse momento você entende algo brutal. A vida que tem é a soma exata das escolhas que fez. Nem o destino, nem a sorte, nem o acaso. Só as suas decisões, multiplicadas pelos dias em que você escolheu o conforto em vez da coragem. O espelho não mente. Ele mostra o peso acumulado das promessas quebradas, das oportunidades desperdiçadas, dos "amanhã eu começo" que nunca chegaram. Você já se olhou e sentiu vergonha de quem se tornou? Esse é o primeiro sinal de que a consciência está despertando. A vergonha, embora dolorosa, é o início da transformação. Viktor Frankl dizia que o homem pode suportar qualquer sofrimento, desde que encontre um sentido. O espelho é esse convite. Encarar a dor até que ela revele propósito. Porque só quem encara o próprio fracasso de frente pode reconstruir a si mesmo. O problema é que a maioria foge desse instante. Se distrai com telas, barulhos, rotinas e máscaras sociais. Mas quem foge do espelho está condenado a repetir a própria história. O momento do espelho é o ponto de fratura da jornada. É quando você percebe que o inimigo nunca foi a falta de tempo, a economia, o passado ou os outros. Foi você. Foi a sua própria incapacidade de manter a palavra dada a si mesmo. É duro admitir, mas libertador. Enquanto você culpar o mundo,
nunca terá poder sobre ele. O poder nasce no exato instante em que você diz: fui eu, e agora eu escolho mudar. Essa é a frase que separa os que crescem dos que continuam presos. O espelho não é um símbolo de vaidade. É um campo de batalha psicológico. Cada olhar é um duelo entre o que você é e o que deveria ser. Jordan Peterson chama isso de confronto entre ordem e caos, a consciência se equilibrando entre o que sabe e o que teme. O caos é a parte de você que foge, procrastina, mente. A ordem é o seu potencial ainda não vivido. E no meio está a decisão. O espelho é esse limiar. Nele você escolhe continuar negando o que é ou assumir a responsabilidade pelo que pode se tornar. Quantas vezes você prometeu que seria diferente? Que acordaria cedo, que começaria o projeto, que deixaria o vício, que mudaria o corpo, o caráter, a vida? Quantas vezes acreditou nas próprias palavras só para quebrá-las horas depois? A cada promessa não cumprida, o cérebro registra uma mensagem: minhas palavras não valem nada. É assim que a autoconfiança morre. Não por causa dos outros, mas pelo próprio histórico de abandono pessoal. A mente perde o respeito por quem mente para si. Mas há um detalhe que quase ninguém entende. O espelho também pode ser o início do perdão. Não o perdão que isenta, mas o que reinicia. Você não pode mudar o passado, mas pode interromper o padrão. E esse poder é gigantesco. Viktor Frankl provou isso nos campos de concentração. O ser humano é capaz de escolher o próprio significado mesmo em meio ao inferno. Se você pode escolher o significado da dor, pode escolher o significado das suas falhas. Elas não precisam ser sentenças. Podem ser sementes. Esse é o ponto onde o silêncio se torna insuportável. O espelho mostra o quanto você desperdiçou tempo buscando aprovação. Mostra o quanto quis ser amado mais do que ser honesto. Mostra o quanto esperou que a motivação viesse, quando o que precisava era disciplina. E é aí que algo muda. Uma faísca de raiva, mas não contra o mundo, contra o desperdício. Essa raiva é sagrada. Ela é o primeiro sinal de que há fogo adormecido dentro de você. E esse fogo só desperta quando você finalmente diz: chega. Stephen Covey ensinava que a liberdade começa entre o estímulo e a resposta. O espelho é esse intervalo. Quando você encara quem é, ganha a chance de escolher quem será. Não é sobre julgar o passado, mas sobre usá-lo como material de construção. As cicatrizes não são feias, são provas de que você sobreviveu. Mas sobreviver não é suficiente. Agora é hora de viver com propósito. O momento do espelho exige brutal honestidade. Significa olhar nos próprios olhos e reconhecer o que está impedindo seu crescimento. Preguiça, ego, medo, orgulho. Tudo isso perde o poder quando é nomeado. A consciência dissolve a mentira. E quando a mentira vai embora, o caminho aparece. Mas esse caminho só se abre para quem tem coragem de se enxergar sem filtros. Imagine acordar amanhã e perceber que o reflexo no espelho finalmente corresponde ao que você sente por dentro. Que cada decisão do dia anterior foi um passo em direção à sua visão, não uma fuga dela. Isso não é vaidade, é integridade. A imagem externa começa a refletir a coerência interna. O rosto muda, o olhar muda, a energia muda. Porque o peso da autoenganação se transforma em leveza de propósito. Esse é o poder do espelho. Ele não apenas revela, ele desperta. Ele mostra o preço da incoerência, mas também a beleza da reconstrução. É o divisor de águas entre o velho e o novo você. A partir desse momento, não há mais espaço para desculpas. O espelho exige um veredito. Ou você continua sendo o prisioneiro das próprias desculpas, ou se torna o arquiteto da sua redenção. Você não precisa que o mundo acredite em você. Precisa que o espelho volte a acreditar. Quando ele refletir alguém que honra a própria palavra, o mundo inteiro vai se ajustar a essa nova realidade.
Porque o universo se curva diante de quem vive com verdade. Esse é o momento do espelho, o ponto em que você para de fugir de si mesmo, o instante em que as máscaras caem e só resta a essência. E quando isso acontece, você descobre o segredo que os fortes conhecem. A vitória não começa com força, começa com sinceridade. O primeiro passo para vencer é parar de mentir para o próprio reflexo. O ponto de virada. O ponto de virada não é dramático. Não explode com fogos de artifício ou aplausos. Ele começa como um sussurro, quase imperceptível, dentro de você. Um momento em que a fadiga, a dúvida e o medo se encontram e você percebe que não pode mais se trair. O ponto de virada é quando a vida diz: chega de adiar, chega de desculpas, chega de perder tempo com o que não importa. É o instante em que a responsabilidade deixa de ser pesada e se transforma em combustível. Você sente isso primeiro como um desconforto, um nó no peito. A voz que dizia mais tarde, agora, é substituída por outra. É agora. Essa voz é dura, direta, sem concessões. É a sua consciência. E ela está exigindo ação. Cada segundo de hesitação, cada justificativa que você encontra é um soldado que abandona a linha de frente. Mas no mesmo instante, a decisão firme de agir se torna o comando que reorganiza tudo. O campo interno muda. O medo ainda existe, mas ele passa a ser subordinado à vontade. Jocko Willink diz que a disciplina gera liberdade. É exatamente isso que acontece aqui. Você entende que a liberdade não é a ausência de esforço, mas a ausência de arrependimento. Você percebe que pode dominar o dia, a mente e o corpo, não por sorte ou talento, mas pela simples coerência entre ação e intenção. Cada pequeno ato de disciplina se multiplica. O treino concluído, o projeto iniciado, a conversa difícil que você encarou, todos esses atos criam um efeito dominó invisível. A mente se curva à ação. O corpo responde à determinação. O coração se fortalece diante do medo. É uma alquimia silenciosa que transforma cansaço em energia e hesitação em clareza. Você entende que a vitória não é externa, é interna. É a sensação de que cada escolha feita com integridade adiciona força a um caráter que não se abala. O ponto de virada é perceber que o controle nunca esteve no mundo, mas em você. Napoleon Hill disse que grandes mudanças começam com um desejo ardente, combinado à ação persistente. O ponto de virada é exatamente isso. Não esperar motivação, não esperar condições ideais. É decidir agir independentemente do que você sente. A dor se torna seu guia, a resistência se torna seu treino, a dúvida se torna combustível. Cada obstáculo não é um bloqueio, mas uma oportunidade para consolidar a força recém-descoberta. Visualize a vida como um rio caudaloso, cheio de correntes e redemoinhos. Até o ponto de virada, você flutua, deixa-se levar, contorna obstáculos sem enfrentá-los. Depois do ponto de virada, você começa a remar com intenção. O esforço é maior, mas o controle também. Você percebe que cada braçada fortalece não apenas o corpo, mas a confiança, a disciplina, a coragem. Nada no mundo externo muda imediatamente, mas tudo dentro de você se transforma. O ponto de virada é também um teste de identidade. Quem você realmente quer ser começa a emergir com clareza. As decisões pequenas, que antes pareciam insignificantes, agora carregam peso. O café que você escolhe não tomar, o tempo que decide investir, as palavras que escolhe dizer ou não dizer, tudo passa a fazer parte de uma arquitetura de caráter maior. É nesse ponto que a pessoa comum se separa do extraordinário. Robin Sharma descreve a grandeza como a soma de hábitos diários extraordinários. O ponto de virada é quando você finalmente internaliza isso. Você percebe que não precisa de sorte, inspiração ou validação. Precisa de ação consistente.
A consistência transforma a ação em identidade e a identidade em destino. Cada escolha correta depois desse instante não é esforço, é reflexo. A energia do ponto de virada é visceral. Ela acelera o pensamento, ilumina a visão, dá força onde antes havia fraqueza. A dúvida ainda existe, mas agora é observada, não temida. O medo ainda vem, mas agora é enfrentado, não evitado. O desconforto é aceito, não negado. O ponto de virada é quando o guerreiro interior assume o comando e a procrastinação se curva diante da determinação. Nesse momento, o passado perde o poder. Cada erro, cada atraso, cada falha anterior se transforma em lição, não em sentença. A vitória não depende do que você conquistou, mas do que você decidiu fazer a partir desse instante. E é uma decisão que se repete dia após dia, ato após ato, até que a identidade esteja consolidada e a força se torne natural. O ponto de virada não é um evento único. É uma sequência de escolhas, mas há um instante que marca o início dessa transformação. Um momento em que você entende que não existe mais retorno à passividade. Que a vida que você deseja exige coragem, disciplina e integridade. Que não há atalhos, apenas caminho consciente. Que a vitória começa no exato momento em que você decide não mais se trair. Agora respire fundo. Sinta o poder da escolha renovada. O mundo ainda está lá, cheio de distrações, obstáculos e desafios. Mas você não está mais à mercê dele. Você começou a dominar o único território que realmente importa: você mesmo. O ponto de virada é silencioso, mas avassalador. Ele transforma medo em determinação, dúvida em ação e sonhos em realidade palpável. A partir desse momento, não há espaço para hesitação. A ação, a disciplina, o foco e a coragem não são mais escolhas opcionais. São o que definem cada segundo da sua vida. O ponto de virada é quando o futuro se inclina a favor daquilo que você decidiu conquistar. Cada respiração, cada passo, cada decisão se alinha a essa nova força interior, criando um caminho impossível de ignorar. O chamado à mestria. A vitória não é um troféu, um reconhecimento público ou um momento de glória passageiro. A vitória é um estado de consciência. É a harmonia entre quem você é e quem você escolhe se tornar. E esse estado não surge de eventos externos, nasce de decisões internas repetidas, da integridade constante, do compromisso inabalável com a própria evolução. Cada escolha correta, cada sacrifício silencioso, cada instante de disciplina é uma semente plantada para a colheita de amanhã. É aqui que o chamado à maestria se revela. A vida que você deseja depende exclusivamente da soma dessas escolhas diárias. A maestria não é um ponto final, é um processo contínuo. É acordar todos os dias, mesmo cansado, e fazer o que precisa ser feito. É olhar para o espelho e sentir orgulho do que vê, não por vaidade, mas porque sabe que cada ação reflete caráter, não conveniência. Robin Sharma afirma que pequenas ações extraordinárias, repetidas todos os dias, acumulam-se até formar a grandeza. Esse é o princípio. O extraordinário não é ocasional, é o natural de quem escolhe agir consistentemente. O chamado à maestria exige consciência plena. Cada escolha, por mais insignificante que pareça, tem impacto. Escolher comer melhor, estudar mais, trabalhar com foco, tratar os outros com respeito, cada ato molda não apenas o futuro, mas o presente. Viktor Frankl lembra que, mesmo em meio ao caos, o ser humano pode escolher sua atitude. É essa liberdade interior que transforma microdecisões em revoluções silenciosas. Mas a maestria exige coragem. Coragem para se manter firme quando tudo dentro de você quer ceder. Coragem para agir quando ninguém está olhando. Coragem para enfrentar a rotina, a resistência interna e o tédio do progresso silencioso.
A grandeza não é glamour, é disciplina aplicada de forma contínua. É acordar antes do mundo, trabalhar quando ninguém observa, persistir quando tudo parece inútil. É forjar força onde ninguém mais percebe. James Clear ensina que cada ação é um voto pela pessoa que você deseja se tornar. Esse voto se acumula até se tornar identidade. O chamado à maestria é transformar votos em hábito, hábitos em identidade, identidade em destino. É perceber que você não é apenas o reflexo do que já aconteceu, mas o arquiteto do que ainda está por vir. Cada escolha correta fortalece o alicerce invisível da sua vida, construindo uma versão de você que não depende de motivação ou sorte, apenas de consistência e integridade. A maestria também é silenciosa. Não precisa de validação externa. Não exige aplausos ou reconhecimento. Ela é sentida na leveza do autocontrole, na clareza das decisões, na integridade do caráter. Daniel Goleman explica que a inteligência emocional permite administrar emoções para que elas trabalhem a seu favor. Na maestria, o medo se transforma em foco, a dúvida em clareza, a resistência em energia. O guerreiro interior não espera condições ideais. Ele cria essas condições dentro de si. O chamado à maestria desafia você a abandonar atalhos e promessas vazias. Cada ação planejada e cumprida com disciplina é um passo rumo à liberdade verdadeira. Jocko Willink afirma que disciplina gera liberdade, e a ciência por trás disso é simples. Quando você organiza sua mente e suas ações, reduz o caos interno. O autocontrole cria espaço para a criatividade, para o foco e para a excelência. Quando você domina a si mesmo, o mundo externo se ajusta ao seu comando. E aqui está o ponto crucial. A maestria não espera pela motivação, pelo momento certo ou pelo apoio dos outros. Ela surge quando você decide assumir total responsabilidade pelo que acontece com você. Napoleon Hill dizia que pensamento correto mais ação persistente gera sucesso. O chamado à maestria é a materialização desse princípio, a soma de decisões conscientes, esforço constante e coragem cotidiana. Ao responder a esse chamado, você passa a viver de forma coerente, cada dia alinhado ao que deseja construir. O passado perde o poder de definir você, porque agora cada escolha é uma oportunidade de criar o futuro. O futuro deixa de ser incerto, porque você aprendeu a governar o presente. Cada ato, cada decisão, cada sacrifício transforma-se em alicerce da vida que você escolheu conscientemente. O silêncio final é pesado e significativo. Respire fundo. Sinta o poder da consciência desperta. Você está no controle do próprio destino. Cada escolha diária é uma batalha vencida. Cada momento de disciplina é uma vitória silenciosa. A maestria não é um destino, é o caminho. E o chamado está sendo feito agora, diante de você. A sua vitória começa no instante em que você decide plantar as sementes certas hoje. O mundo continuará seu ruído, as distrações continuarão, os desafios continuarão. Mas você agora caminha com propósito, clareza e força. Você é o comandante do seu tempo, da sua mente, da sua vida. O chamado à maestria é irrevogável. Ou você atende, ou continuará vivendo no terreno da mediocridade. Escolha atender, escolha plantar, escolha vencer. A sua vitória começa agora. Se esse vídeo falou com você, é porque lá dentro, algo desperto quer mudar. Não ignore essa voz. Ela é o início da sua vitória. Agora é a sua vez de agir. Não saia desse vídeo igual entrou. Deixe uma escolha consciente aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E escreve nos comentários: eu escolho vencer. Porque cada vez que você afirma isso, você fortalece o pacto com a sua própria evolução. Esse canal não é sobre motivação passageira, é sobre construir a mentalidade que transforma vidas. Então, fica aqui. Assista o próximo vídeo e continue o processo. A cada dia, uma nova escolha. A cada escolha, um novo você.
E lembre-se, a vitória não vem para quem espera, mas para quem decide.